Hoje vamos falar sobre como despertar a criatividade. A ideia principal aqui é que todos nós somos criativos. Não existe essa coisa de eu não sou criativo, ok? Mas talvez a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que ser criativo não é a mesma coisa que ser capaz de conceber, ok? A ideia é que concepção é uma coisa que todos nós sabemos fazer, é um processo muito divertido, é um resultado da fricção e acaba sempre em bem. É aquilo que nós fazemos sextas-feiras à noite, ok? Mas todos nós, sobretudo aqueles que são pais, sabem que é muito diferente conceber ou criar. Quem tem filhos e tem que criá-los sabe que não é a mesma coisa criá-los ou concebê-los. Portanto, muitas vezes, quando trabalho com empresas, tenho que explicar que esta ideia de sermos todos muito capazes de ter ideias espetaculares é muito diferente de sermos verdadeiramente criativos. É preciso uma paciência enorme, uma resiliência para sermos criativos e eu vou-vos dizer como é que isso acontece. Claro que a criatividade começa na concepção, é bom termos um problema qualquer, não é? Que é uma vontade, uma paixão, seja o que for, mas é preciso ter consciência também que uma ideia às vezes demora 9 meses a entregar e entregar uma ideia pode ser um processo verdadeiramente doloroso, tal como é quando temos um bebê. Também é importante ter consciência que às vezes para pôr essa ideia de pé, para que uma equipa seja capaz de vê-la andar sozinha, pode demorar até 1 ano. E dizem, como todos sabemos, que para criar uma criança é preciso uma aldeia e essa é que é a verdade sobre um negócio que é estruturado à volta de uma ideia. E por isso é muito importante não continuarmos a romantizar esta ideia de que a criatividade é espetacular. Ela é espetacular, mas ela também é muito trabalhosa e eu acho que é aí que nós temos que começar. Mas antes de chegar aí, eu acho que é importante termos também outra conversa sobre o que é a criatividade é realmente nas empresas e no contexto em que nós vivemos. Porque a maior parte das pessoas com quem trabalho, o que me dizem é eu nem tenho jeito para desenhar, eu não percebo nada de Photoshop, eu não tenho nenhuma capacidade artística e isso é uma grande confusão. Criatividade é simplesmente sermos capazes de resolver problemas. E todos, mas todos somos capazes de resolver problemas. Então, se abrirem a mente para isso e tiverem consciência que a criatividade é uma competência crítica dos nossos tempos, sim, porque antes a criatividade era uma coisa que nós íamos buscar ao armário quando um concorrente nosso introduzia uma mudança no mercado e nos criava um problema e nós, para reagirmos a isso, íamos em circunstâncias de exceção buscar criatividade ao armário porque tínhamos que reagir. Hoje é, se calhar, aquela competência que nós mais precisamos de usar proativamente. Nós temos que ser inovadores, temos que ser permanentemente capazes de trazer novos desafios aos nossos concorrentes e trazer ideias que realmente transformem um problema em valor para aqueles que são os nossos clientes e para aquelas pessoas com quem nós temos relações. Então é muitíssimo importante aceitar que esta é uma competência crítica para os momentos em que vivemos. Outro grande mito é que as pessoas nascem criativas e isto também é uma ortodoxia tremenda. Porquê? Porque apesar de sermos todos criativos, não nascemos dessa forma. Okay? O Pavarotti, podemos dizer que tinha um talento inato, mas ele não saiu da barriga da mãe a cantar uma ópera. Okay? Portanto, quando temos talento é depois importantíssimo praticá-lo e, portanto, tipicamente as pessoas mais criativas são aquelas que mais praticam, como é evidente. E isso tem técnica. Portanto, eu vou-vos apresentar 2 técnicas que eu acho das 2 técnicas mais fáceis, mas mais deliciosas para vos pôr já a serem criativos a partir da manhã. A primeira técnica chama-se a técnica dos 180 km por hora. A ideia é muito simples, é que se nós formos capazes de pensar muito depressa, nós conseguimos fugir do polícia da nossa consciência. A maior parte de nós somos muitíssimo cruéis com as nossas próprias ideias. Nós matamos-las antes de elas nascerem. Somos nós os que dizemos, mas isso nunca vai funcionar, mas isso tem um problema, não sei o quê. Portanto, nós nem sequer deixamos que as nossas ideias fujam da nossa consciência. E, portanto, quando pensamos a 180 graus, a 180 km, estamos a dizer, pensa depressa. Pensa quantidade primeiro e só depois é que vais focar na qualidade das tuas ideias. Costuma dizer-se, as boas ideias vêm primeiro, as melhores vêm depois. E é por causa disso que nós primeiro temos de ter quantidade e só depois é que vamos preocupar com qualidade. Há outro processo, no entanto, que eu acho maravilhoso, que é o processo dos 180 graus. Todos nós nos lembramos dos transferidores da escola e, portanto, quando nós conhecemos muito bem o problema, aliás, o Einstein dizia, se me derem 1 hora para mudar o mundo, eu quero 59 minutos para pensar no problema e só 1 para o resolver. Mas, quando nós percebemos que conhecemos muito bem o problema, então, com um pequeno exercício de inversão, somos capazes de usar a nossa imaginação para pensar como é que seria o mundo se esse problema não existisse. E dessa imaginação surgem montes de insights. Então, talvez fosse assim, talvez fosse assado. E essa é uma fonte de inspiração para a maior parte dos criativos. Essa ideia dos 180 graus no vosso transferidor. Eu vou-vos dar um pequeno exercício. Eu normalmente provoco as pessoas, aliás, este exercício foi inventado por um homem chamado Tom Monaghan. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Lobotomy Do It Yourself.
Foi considerado um dos melhores criativos do mundo na década de 80 e 90, e aqui está uma boa ilustração do que é brincar aos 180 graus. Se eu vos mostrar esta imagem, e se vocês não usarem a vossa imaginação, claro que vocês me vão dizer que isto é uma carica. Se eu pedir para vocês usarem a imaginação, provavelmente vocês vão largar-se daquilo que é o realismo e vão dizer que se calhar isto é uma camilha, uma mesa, um frisbee, talvez até um palco ou um bolo. À medida que nós formos usando a nossa imaginação, vocês vão de reparar que começam a ver os dentes. Eu chamo isto o teste Pepsodente à criatividade. Criatividade só existe quando as pessoas estão a divertir, ok? E portanto, se virmos que uma coisa é ser retratista e outra coisa é ter imaginação, isso ajuda para começar. Mas reparem bem, o processo de 180 graus é eu inverter esta imagem. Portanto, se vocês, sem se porem de culpa ao ar, conseguirem olhar para esta imagem e me dizerem o que é que conseguem ver se estiver a 180 graus, então se calhar aí já começam a ter alguns insights de coisas muito criativas. Talvez agora me digam que é uma piscina, ou que é o prato de comida do vosso gato. Coisas cada vez mais longínquas vão surgir e desafio-vos a brincar a isso. Eu vou-vos mostrar como este foi o exemplo perfeito da técnica de 180 graus na década de 80. É que o Tom Monaghan usou exatamente esta técnica para criar a campanha mais bem sucedida naquela época de uma marca de cervejas. Fabuloso, não é? Então, porquê é que nós não somos criativos? O grande problema é que nós temos medo. São vários tipos de medo, aliás. É o medo de, eventualmente, parecermos ridículos com as nossas ideias. É o medo de sermos criticados por estarmos a arrebentar com as convenções. É talvez até simplesmente o medo de não acertarmos no nosso alvo ou naquilo que nós realmente gostávamos de ser capazes de transmitir. É o medo do desconhecido. Toda a gente já viu, não é? Aquela imagem infinita do espaço e o que é que será que se passa lá. Mas são sempre medos. Porque, na realidade, nós somos todos hipercriativos. Agora, também temos de ser muito sinceros. A criatividade tem um processo razoavelmente doloroso, porque ela começa na frustração. A maior parte das vezes nós concentramos tanto sobre os problemas e criamos tanta pressão para criar algo que nos frustramos. Este é o processo dos escritores que não conseguem escrever para além da primeira página. E isso é natural, é preciso abraçar esse processo. Porque a criatividade não funciona com concentração. Ela funciona com abstração. Eu vou explicar. Não é por acaso que as pessoas têm ideias maravilhosas no banho, não é por acaso que o Arquimedes gritou Eureka quando estava a tomar banho, não é por acaso que as pessoas vão para o mar, ou põem música clássica, ou que gostam de conduzir enquanto estão a pensar e a criar, não é? E também não é nada por acaso que as pessoas vão para a cama às vezes com o problema e quando acordam de manhã têm uma ideia e o problema ficou resolvido. É que a criatividade acontece no nosso subconsciente. Quanto mais depressa pensarmos no problema e quanto mais relaxarmos ou nos distanciarmos do problema, mais insights o nosso cérebro nos cria. E nós temos que ser capazes de provocar isso. Façamos nós yoga ou outra coisa qualquer. Criatividade só acontece quando relaxamos. Portanto, não faz mal nenhum beber uma cerveja ao final do dia. O principal é vocês fugirem da vossa consciência e que comecem a praticar. Como hoje é sexta-feira, porque é que não começam já a divertir-se?